Como o povo de Deus foi escravizado no Egito. Tudo começa no livro de Gênesis capítulo 45, onde José convida seus irmãos a trazer seu pai, Jacó, e toda a sua família para morar no Egito, onde seriam cuidados e sustentados durante os anos de fome. José interpretou o sonho do faraó sobre os 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de muita fome, e com isso, tornou-se um alto funcionário do governo egípcio. E o faraó era imensamente grato a José por salvar o Egito da fome durante os anos de escassez. No entanto, com o passar das décadas, José faleceu, e um novo faraó ascendeu ao trono. Êxodo capítulo 1 versículo 8. Esse faraó mudou sua atitude drasticamente em relação aos hebreus. Começou a se preocupar com o crescimento da população hebreia, temendo que representassem uma ameaça ao Egito. Ramsés era conhecido como um faraó cruel e malvado, um governante terrível que estava determinado a subjugar os hebreus. Devido a isso, o povo hebreu sofreu uma opressão intensa e cruel nas mãos do faraó e de seus governantes. Para evitar que os hebreus se tornassem poderosos demais, o faraó começou a oprimir o povo hebreu. Ele os forçou a trabalhar como escravos, construindo cidades e fortalezas para o Egito. Os hebreus foram submetidos a trabalhos árduos e cruéis, exigindo esforço físico pesado e resultando em condições de vida extremamente difíceis para os hebreus. A construção do Egito Antigo e suas impressionantes pirâmides são marcos notáveis da engenharia e arquitetura da antiguidade. As pirâmides, em particular, são um testemunho da grandiosidade e habilidade técnica dos antigos egípcios. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída por volta de 2580 a.C. É a maior das pirâmides do Egito e uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com uma altura aproximadamente de um edifício de mais de 480 metros, era a estrutura mais alta do mundo por milhares de anos. Sua construção exigiu um enorme esforço humano por décadas de trabalho para erguê-la. As pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós e acreditava-se que serviam como passagem para a vida após a morte. Seus projetos refletiam crenças religiosas e concepções de poder e autoridade. Embora as pirâmides fossem projetadas principalmente como túmulos para os faraós e suas famílias, também desempenhavam outros papéis importantes na sociedade egípcia. Além de servirem como locais de sepultamento, as pirâmides eram consideradas como pontos de ligação entre o mundo terreno e o além, facilitando a ascensão do faraó falecido ao reino dos deuses. Além disso, as pirâmides eram centros de atividade ritualística e cerimonial. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e realizavam rituais religiosos para garantir a passagem segura do faraó para o além. Isso incluía a realização de oferendas e cerimônias de adoração dentro das câmaras internas das pirâmides. As pirâmides eram símbolos de poder e autoridade, reforçando a posição divina do faraó como governante supremo do Egito. Sua construção monumental e complexidade arquitetônica eram testemunhos da habilidade e da grandeza dos governantes egípcios. Os antigos egípcios desenvolveram técnicas avançadas de construção, incluindo o uso de rampas, blocos de pedra cortados com precisão e habilidades matemáticas e geométricas para garantir a simetria e estabilidade das estruturas. Além das pirâmides, o Egito Antigo também é conhecido por seus grandes templos, obeliscos, colossos e outros monumentos. Essas estruturas imponentes, conhecidas mundialmente como símbolos do poder e da grandiosidade do Antigo Egito, foram erguidas à custa do suor e sangue dos escravos hebreus. Eles trabalhavam longas horas sob o sol escaldante do deserto, muitas vezes sem descanso adequado ou proteção contra as condições climáticas adversas. Os capatazes egípcios exerciam controle rigoroso sobre os trabalhadores hebreus, utilizando métodos brutais para garantir sua obediência. Os hebreus eram frequentemente espancados, chicoteados e maltratados pelos supervisores egípcios, sem piedade ou compaixão. Muitas famílias hebreias foram separadas durante o período de escravidão, com pais sendo forçados a trabalhar em locais distantes de suas esposas e filhos. Isso causou grande angústia e sofrimento emocional para as famílias, que ansiavam por estar juntas. Os hebreus viviam em condições deploráveis, sem alimentos e água. O regime opressivo do faraó Ramsés causou grande sofrimento e miséria ao povo hebreu, tornando suas vidas insuportáveis. Assim descrito em Êxodo capítulo 1, versículo 13 a 14. Os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza, assim, amargaram-lhes a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os fizeram servir com dureza.
Apesar da opressão e crueldade de Ramsés, o povo de Israel mantinha viva a esperança de que Deus os libertaria da escravidão e os conduziria à terra prometida, conforme ele havia prometido a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Nesse tempo sombrio do povo de Deus no Egito, uma mulher hebreia da tribo de Levi, chamada Joquebede, testemunhou a intensidade da opressão sobre seu povo. Ela viveu em meio ao decreto cruel do faraó, que ordenou a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino ao nascer. Na época em que Joquebede engravidou, o faraó já havia dado essa ordem cruel. Mas ela não permitiu que o medo a dominasse. Ela e seu marido, Anrão, decidiram esconder o bebê assim que ele nascesse. Quando seu filho nasceu, Joquebede viu que ele era especial. Ele era um menino bonito, e ela sabia que Deus tinha um propósito para ele. Ela decidiu arriscar tudo para protegê-lo. Durante 3 meses, Joquebede conseguiu manter o bebê escondido. Mas chegou o momento em que ela não podia mais escondê-lo em segurança. Foi então que ela teve uma ideia corajosa. Joquebede fez uma cesta de junco e a vedou com betume e piche para torná-la impermeável. Ela colocou o bebê na cesta e a colocou entre os juncos à beira do rio Nilo, enquanto sua filha Miriam ficava a uma certa distância para ver o que aconteceria. Êxodo capítulo 2. O plano de Joquebede era confiar em Deus e na providência divina. Ela sabia que estava arriscando a vida de seu filho, mas também acreditava que Deus o protegeria. Enquanto isso, a filha do faraó estava tomando banho no rio Nilo e viu a cesta entre os juncos. Ela enviou uma de suas servas para buscá-la, e quando abriu a cesta, viu o bebê e teve compaixão dele. Miriam, que estava observando de longe, se aproximou da filha do faraó e perguntou se ela gostaria que ela chamasse uma mulher hebreia para amamentar o bebê. A filha do faraó concordou, e Miriam imediatamente correu para chamar sua mãe. Joquebede foi trazida até a filha do faraó, e ela concordou em amamentar o bebê. Assim, Joquebede foi autorizada a cuidar de seu próprio filho, Moisés, enquanto ele crescia na casa do faraó, estava protegido do decreto. Joquebede não apenas salvou a vida de seu filho, mas também teve a oportunidade de educá-lo e ensiná-lo sobre sua fé em Deus. Moisés cresceu conhecendo suas raízes hebreias e acreditando no Deus de seus antepassados. Enquanto crescia na opulência da casa do faraó, Moisés teve acesso à educação, poder e privilégios. Ele foi treinado em toda a sabedoria dos egípcios. Descrito em Êxodo capítulo 2 versículo de 1 a 10. No entanto, mesmo sendo criado como egípcio, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Em certo ponto de sua vida, ao testemunhar a injustiça e a opressão sofridas por seu povo, ele se viu obrigado a intervir. Um dia, Moisés saiu e viu um egípcio espancando um hebreu. Com raiva, Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Após esse incidente, Moisés percebeu que seu crime havia sido descoberto. Consciente das consequências iminentes e temendo pela sua segurança, ele tomou uma decisão crucial: fugir para longe da civilização egípcia. Assim, Moisés embarcou em uma jornada de autoexílio, buscando refúgio e anonimato na vastidão do deserto. Moisés encontrou abrigo na terra de Midian, uma região remota e selvagem situada a leste do Golfo de Acaba. Lá, ele viveu como um estrangeiro, integrando-se à comunidade local e adotando um estilo de vida simples e humilde. Longe dos luxos e das intrigas da corte egípcia, Moisés encontrou paz e serenidade nas paisagens áridas e tranquilas de Midian. Por cerca de 40 anos, Moisés dedicou-se a uma existência tranquila, nas terras de Midian. Se casou com Zípora, tiveram filhos. Moisés pastoreou o rebanho de ovelhas de Jetro, seu sogro, e aprendeu as habilidades necessárias para sobreviver no deserto. Sua vida era marcada pela rotina diária de cuidar do gado, enquanto refletia sobre seu passado tumultuado e buscava um propósito para o seu futuro incerto. No entanto, mesmo distante do Egito, Moisés não conseguia escapar completamente de sua herança e de sua identidade. Seu coração permanecia ligado ao povo hebreu, sofrendo sob a opressão do regime faraônico. As injustiças e as atrocidades cometidas contra seu povo continuavam a assombrá-lo. No silêncio das noites estreladas, Moisés muitas vezes se encontrava mergulhado em pensamentos sobre o que poderia ter sido e o que ainda poderia ser. Seu coração ardia com compaixão pelos hebreus que sofriam nas mãos do cruel regime egípcio, e sua alma clamava por justiça e libertação. No entanto, sua jornada estava longe de terminar.
Deus o chamou para retornar ao Egito e liderar seu povo para fora da escravidão. Assim, Moisés, o príncipe do Egito que se tornou pastor em Midian, se tornaria o libertador do povo de Israel, conduzindo-os através do deserto em direção à terra prometida. Após muitos anos de exílio autoimposto, Moisés preparou-se para partir de Midian em direção ao Egito. Com o coração pesado pelo que deixava para trás e a determinação inabalável de cumprir seu destino, e liderar seu povo para fora da escuridão da escravidão em direção à luz da liberdade. Êxodo capítulo 3. Desde o nascimento, Moisés foi marcado por uma intervenção divina, protegido e guiado por mãos invisíveis. Mesmo diante dos desafios e perigos iminentes, Deus o preparou com cuidado e propósito, moldando-o para o papel monumental que desempenharia na história de Israel. No coração do deserto, Moisés aprendeu lições essenciais de confiança e dependência em Deus. Cada experiência, desde seu encontro com a sarça ardente até sua liderança durante a travessia do Mar Vermelho, foi um lembrete vívido do poder e da providência divina. Em meio às incertezas e adversidades, Moisés foi fortalecido pela promessa infalível de Deus e pela convicção inabalável de que ele estava no controle. Sua jornada, embora repleta de desafios e obstáculos aparentemente insuperáveis, foi marcada pela certeza de que Deus estava à frente, abrindo caminhos onde parecia não haver saída. É essa mesma fé inabalável que nos inspira hoje, lembrando-nos de que, assim como Deus capacitou Moisés para enfrentar os gigantes de sua época, Ele também nos capacita para enfrentar os desafios de nossa jornada. Por trás de cada obstáculo, vemos a mão amorosa de um Deus que nos guia, fortalece e capacita para cumprir nosso propósito divino. Assim como Moisés foi preparado e capacitado por Deus para liderar seu povo à liberdade, também somos chamados a confiar na fidelidade e no cuidado divinos em nossas próprias vidas. Que a história de Moisés seja um lembrete poderoso de que, com fé, esperança e confiança em Deus, podemos superar qualquer adversidade e alcançar as promessas que Ele preparou para nós. O sofrimento e, ao mesmo tempo, a esperança do povo hebreu, oferece lições atemporais que ecoam através dos séculos, tocando nossas vidas de maneiras profundas e significativas. Ao mergulharmos nas narrativas da Escritura, encontramos não apenas relatos de eventos distantes, mas também tesouros de sabedoria que iluminam o nosso caminho hoje. Ao contemplarmos a história do povo hebreu no Egito, somos lembrados de que mesmo nos momentos mais escuros, a luz da esperança nunca se apaga. A saga da libertação dos hebreus da escravidão egípcia não é apenas um conto do passado, mas uma poderosa lembrança do agir soberano de Deus em nossas próprias vidas. Através dos relatos de Moisés, Joquebede e do povo hebreu, aprendemos lições eternas sobre fé, coragem e a fidelidade de Deus. Cada desafio enfrentado pelo povo no Egito revela um aspecto do caráter divino e nos convida a refletir sobre como essas verdades antigas podem moldar nosso presente e futuro. É neste contexto de promessa e libertação que nos voltamos para examinar como as experiências do passado lançam luz sobre nossas próprias jornadas. Como isso pode nos ensinar sobre confiar na providência de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida.